Em João capítulo de número 13. Vamos colocar de pé para a gente fazer a leitura da palavra de Deus. Deixei você descansar um pouquinho e a gente vai abrir juntos aqui. João capítulo de número 13. É um texto que talvez você vai estranhar um pouquinho, mas isso geralmente a gente fala em Santa Ceia. Mas Deus tem alguma coisa para nós aqui nessa noite. Eu, quando entrei nessa igreja, eu senti uma graça, eu senti uma alegria, uma leveza. Eu senti um amor no coração dos amados irmãos que me viram numa foto, né? Diz, olha, chegou aí o pregador, e aquele sorriso dos irmãos e aquele amor fraternal que nós temos. E eu fui olhando para cada rosto aqui na frente, isso alegra a nossa alma. Eu não sou pregador. Aí a gente entra e vai se orgulhando, não. A gente vai se alegrando e vai vendo a graça de Deus manifestada, que a gente nunca se viu, mas já se ama. Maravilha. Capítulo 13. Nós vamos ler aqui o versículo. O texto fala quando Jesus lavou os pés dos discípulos. O capítulo 13 do Evangelho de João, segundo escreveu João, a partir do verso de número 12. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Louvado seja Deus. Podeis tomar assento? No verso de número 2, fala que foi durante uma ceia. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, o filho de Simão, que traísse Jesus. A gente vai ver que Jesus, no verso de número 4, levanta-se. Ele sai de onde ele estava. Ele estava sentado. Percebam que Jesus havia passado pelo menos 3 anos e meio com seus discípulos. Jesus foi chamando um a um. Jesus só escolheu aqueles que ele quis. Ele subiu o monte, ele orou a Deus, ele buscou a direção de Deus, ele se apresentou ao Pai e foi selecionando um a um. Vem, deixa isso aí para trás, eu vou te fazer pescador de homens. As pessoas iam deixando seus ofícios, vem o publicano, vem os pescadores, vem pessoas que ele escolheu. Nenhum deles era igual um ao outro, nenhum deles tinha o mesmo temperamento, nenhum deles tinha as mesmas características, mas algo chamou a atenção do Senhor em relação àqueles homens. Percebam, irmãos, que quando a gente fala de missões, nós estamos falando que missões não é algo novo, não foi inventado agora, é algo que desde a queda do homem, Deus monta um plano, um projeto para salvar a humanidade. E ele diz assim mesmo: aquele que agora tenta machucar o calcanhar vai ser pisoteado e terá sua cabeça esmagada. Por quê? Porque vai nascer fruto de mulher, e esse reinará. Eita, nós vamos olhar para um Deus que se importou tanto conosco, irmãos, tanto que o homem ele só criou no 6º dia. No 6º dia, depois de ter criado o homem, de ter feito coisas maravilhosas, de ter organizado o caos que estava, ele vai e cria o homem e traz o homem para perto de si, para no 7º dia Deus descansar das suas obras. Descansar no sentido de agora
deixa eu ver o que eu criei. E o que eu criei foi muito bom. Mas a coroa da criação foi o homem. O homem foi feito para estar ao lado de Deus, admirando, glorificando a Ele, adorando pela sua criação. No entanto, quando a gente falasse de missões, a gente vai ver um homem que cai, homem e mulher pecam, desobedecem, erram o caminho. Deus agora provê a salvação. E Ele diz assim: eu vou enviar o meu filho. Ele é nascido de mulher. Ele é fruto do poder e da operação do Espírito Santo. Ele vai lá naquela terra. Olha o que é missões: sair de onde nós estamos, renunciar glória, adoração, anjos que servem, anjos que estão ali para adorar ao Senhor, para glorificar em todo o tempo. Então missões é a obra de Deus que foi dada à igreja, e a igreja por sua vez vai e proclama em alto e bom som que só existe um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Aí as pessoas saem com a grande comissão. Vocês fizeram isso nesse dia. Vamos sair por aqui, vamos sair anunciando, vamos sair dizendo às pessoas que existe um Salvador. O tempo é difícil, o tempo ele ruge, mas ainda há oportunidade para Deus salvar. Aí Deus envia o seu filho, ele renuncia a sua glória, ele renuncia a ser servido e vem nessa terra. E o que é que ele faz, irmãos? Nasce, cresce, aprende a cultura judaica, aprende a falar, aprende a ler, aprende a conviver, aprende a se relacionar. Ele não nasceu sabendo tudo isso, embora ele fosse o Filho de Deus. Quando você olha para missões, então é uma mudança de vida, é a oportunidade, porque agora eu o aceitei, e eu o aceitei para que ele seja Senhor da minha vida, ele seja Senhor do meu tempo, ele seja Senhor do meu lar, ele seja dono dos meus sonhos e projetos. Aceitar a Cristo foi isso. Jesus vem, cresce. Jesus vai crescendo não só na estatura, mas em sabedoria, de maneira que ele chama a atenção das pessoas. E agora ele vai ao encontro de João. João disse assim: eu não sou o Messias, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele, mas eu aponto para ele. O reino de Deus está vindo. Aí Jesus vai ao encontro. Chegou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí Jesus segue agora o seu ministério. Só que é interessante porque o desejo de Deus é salvar o homem. Provérbios capítulo 24, versículo de número 11, diz assim: salva aqueles que estão sendo destinados à morte e livra aqueles que estão caminhando a passos largos para uma perdição. Aí a pergunta e quando vocês disserem: Senhor, mas nós não sabíamos que o mundo aí está indo de mal a pior, que as pessoas estão se perdendo, ele disse assim: porventura aquele que conhece todas as coisas não sonda os corações? Nós enquanto igreja vemos pessoas caminhando a passos largos para uma eternidade sem Cristo, e Deus nos dá o privilégio de sermos anunciadores de boas novas. E diz assim: vão e façam missões. Senhor, mas nós não podemos fazer missões. Senhor, mas nós não temos tempo, nós não temos dinheiro, nós não temos como viajar para lugares longe, porque missões é a evangelização do mundo. Entenda, irmãos, missões não é algo tão distante de nós conseguirmos entender. Só faz missões quem vai para longe. Não. Missões é a evangelização. Missões é prover um meio para que outras pessoas possam receber a palavra da verdade. Eu tenho aqui
Missões vai ser como esta água da vida vai chegar lá. Como eu vou conseguir comunicar essa água da vida com um hindu, com alguém que vive lá em um país islâmico? Como é que eu vou conseguir levar essa água? Irmãos, percebam, missões não é isso daqui. Perceba aqui, só me ajude. Segure essa garrafa de água. Missões não é isso. Missões é falar, missões é comunicar. Ela fala um outro idioma. Não adianta eu chegar até ela e começar a falar português. Não vai dar em nada. Então missões é eu levar a água da vida de maneira compreensível às pessoas, que Ele veio a este mundo, que Ele nasceu, que Ele esteve entre nós, Ele nos ensinou em teu exemplo, para que hoje nós estivéssemos aqui, nos enchendo dEle, recebendo poder, autoridade, recebendo o preparo, para nós podermos fazer a obra dEle, como Ele nos ensinou. Percebam que o nosso problema não é falta de literatura, não é falta de conhecimento, não é falta de saber. Mas é porque eu não sabia disso. Está nas nossas mãos. E Ele agora está com seus discípulos. Em certo momento, Jesus leva os seus discípulos e diz assim mesmo: olha, Mateus capítulo 9, versículo 37, diz que Jesus percorria as cidades e de repente Ele aponta para os discípulos: olha, a seara é realmente grande, são poucos os trabalhadores, mas façam o seguinte, olhem para o dono da seara e peça trabalhadores. Imaginem aqueles que haviam sido trazidos para Cristo, aqueles que agora tinham sido chamados e dizendo assim mesmo: vai, pastor Emerson, Senhor, a tua obra é muito grande, estamos precisando de trabalhadores. Eu não, Senhor, manda o outro irmão, manda o presbítero Plínio, manda outras pessoas. Aí Deus olha assim dos altos céus, Deus olha dos altos céus, 3 anos e meio do lado de Jesus, vendo milagres, maravilhas, recebendo poder, sendo soprado sobre eles o Espírito Santo. Eles estão maravilhados pelos milagres que estão acontecendo. Mas agora, nesse momento, é o último momento, ele está triste, ele está em volta da mesa. Ele muito desejou participar com os discípulos daquela Páscoa, daquela ceia. E agora ele se assenta e vai chegando os discípulos, vai chegando um, vai chegando dois, vai chegando 3. Antes dessa cena, Jesus, quando tinha a sua atenção atraída, ou seja, ele depende de ação para que ele reaja. Então, Jesus reagia a determinadas situações. Entra uma mulher no templo, ele se senta, ele fica com seus discípulos. Eu fico imaginando, olhem agora o que está acontecendo. Aí lá vem uma pobre viúva com poucos recursos que ela tem. E ele diz assim: observe isso aí, ela vai lá, diferente de todos que tinham muito, que deram daquilo que sobejava. Aquela mulher vai lá com todo carinho, talvez envergonhada: Senhor, eu sou uma pobre viúva, eu não tenho muita coisa, mas o que eu tenho eu estou ofertando agora a Ti. Aleluia. Ela está falando, Jesus está olhando, e Jesus chama a atenção dos discípulos: vocês estão vendo só o que acabou de acontecer? Porque aquela mulher fez mais do que todos que aqui passaram. O que aquela mulher fez agora chamou a atenção dos céus, porque na sua pobreza ela não deu tudo que ela tinha, ela deu o seu melhor, ela entregou diante de Deus na casa do ofertório o seu melhor. Num outro momento nós vamos ver o centurião, um homem revestido de autoridade e imposição. Não basta só ter autoridade, precisa ter posição. Chega diante de Jesus, vê o servo, está precisando do socorro e se humilha. E o agora, Jesus diz: eu vou lá. Não, Senhor, eu não sou digno. Olha só o ato de reconhecer seu estado. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque ou um dia nós nos arrependemos, não daquilo que fazíamos, mas de quem nós éramos. Eu não sou pecador porque eu peco porque eu sou pecador. E Deus me perdoou quando eu reconheci quem eu era, o que eu estava fazendo.
estou digno. Ele diz assim mesmo: não, Senhor, eu sou um homem de poder e de autoridade. Se eu mandar com que esse vai, ele vai. Se eu disser que aquele ele vem. E se eu disser a esse faz, ele faz. Eu não preciso ver, porque vai acontecer. Aí Jesus olha para os seus discípulos, olha para o seu povo e diz assim: eu nunca vi, eu não vi entre aqui o povo de Israel tamanha fé. Isso chama a atenção dele, porque ele reage e diz assim: eu não vi alguém com tanta fé entre vocês. Para que saiba agora, você pode ir em paz, e assim seja feito como você crê. Ele vai, o milagre acontece. Jesus olhou para a ação daquele homem diante dele. Um terceiro exemplo: uma mulher que tinha sonhos, que com certeza tinha um líquido muito precioso, desejou, quem sabe, no seu casamento, usufruir daquele produto valiosíssimo, caríssimo. E agora ela chega diante de Jesus, e o que ela tem de melhor, ela vai e derrama sobre ele. Quebra o vaso, derrama sobre ele. E agora as pessoas começam a dizer assim mesmo: mas para que esse desperdício? Para que fazer isso? Trazendo para os nossos dias, é muito parecido assim: para que fazer lições? Para que investir? Para que enviar pessoas para fora? Para que gastar tanto dinheiro? Nós poderíamos ter pego esse produto, vendido e daríamos aos pobres. Jesus disse: os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a minha presença não. Percebam a atitude daquela mulher. Ela entregou diante de Jesus, dizendo: isso daqui pode ser precioso, mas a presença dele é superior. Você não foi salvo à toa. Você que aqui veio nessa noite, que ainda não entregou sua vida para Cristo, saiba, ele é melhor do que tudo que há nessa vida. Ele é o mais precioso que nós poderíamos adquirir. Não há ouro, não há prata, não há dinheiro que possa comprar a salvação, mas ela é de graça. Ela está disponível nessa noite. Jesus está naquela posição. Já havia visto de tudo, já tinha ensinado tudo aos seus discípulos, mas agora ele está numa posição que ele chega naquela mesa. Ele com certeza, ao mandar os seus discípulos: vão lá, peçam a casa emprestada, arrumem tudo, deixem tudo pronto, porque eu muito desejei estar com vocês nessa página. Ele vai e se senta. Com certeza o dono daquela casa era uma pessoa de poder aquisitivo, mas ele não emprestou o servo menor da casa. Ele não mandou o servo menor estar aqui para quê? Para que quando os discípulos viessem chegando, alguém estivesse lá pronto para lavar os pés. Percebam que em Marcos 10,45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir, com toda a sua força, enfim, a posição de servo menor da casa. Jesus vai vendo, os discípulos vão chegando, e um a um vai se sentando. Irmãos, percebam, as ruas que os discípulos caminhavam não era asfaltada. Os bois, os animais andavam pela mesma via que as pessoas trafegavam. Faça ideia, o cheiro, o odor que estava nos pés dos discípulos, porque eles andavam aonde os animais iam passando, ia caindo as fezes, a urina, e agora eles vão participar da ceia. O que Jesus esperava dos seus discípulos? Que alguém se levantasse, que alguém que passou 3 anos e meio com ele se levantasse. Mas ele teve que dar exemplo. Ele desce, tira sua roupa de cima, a parte de cima, coloca uma toalha, pega uma bacia e agora escandaliza os discípulos. Meu Deus, o que o Senhor está fazendo? Percebam que quando os discípulos
sentariam assim. Se os pés estivessem sujos, eles ficariam assim para frente. Se os pés estivessem limpos, estariam para frente. Se os pés estivessem sujos, estariam para trás. Jesus se levanta, coloca aquela toalha, se cinge e agora vai dar exemplo. No final de tudo isso, o que fica para nós de aplicação às nossas vidas? Ele disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor e sou mestre. Eu o sou. Se eu, sendo Senhor e mestre, dei exemplo, vocês, como servos, não são maiores do que o seu Senhor. Vocês, como amigos, poderia dizer vocês como servos, vocês como alunos, mas o certo é que basta estar no mesmo nível, aprender com aquele que ensinou. Pedro, ao entender aquilo e dizer assim: Senhor, tu vai me lavar os pés. Ele disse: olha, se tu não lavar os pés, tu não tem parte comigo. Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça, o corpo todo. Sabe por quê? Porque nós queremos ter comunhão com Ele, nós queremos ter a nossa amizade aumentada, para que Ele não nos chame mais de servos, mas Ele nos encontre como amigos. E sabe o que o amigo faz? O amigo ama. Se Deus nos amou de tal maneira que deu o seu melhor, o seu filho, o seu unigênito, nos amou de tal maneira que o que melhor Ele tinha, irmãos, não espere o melhor de Deus. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus de Nazaré. O melhor de Deus é o Cristo ressuscitado. Alguém fica dizendo assim: porque o melhor de Deus está por vir. O melhor já veio, já foi entregue para mim e para você. Hoje nós estamos aqui adorando a Ele, estamos aqui para servir. Mas Ele ama, e Ele amou a ponto de dar o seu melhor, e o seu melhor dizer a si mesmo: eu aceito, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí vem o Cristo, aí vem o Senhor. Ele não é menino Jesus, Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E agora Ele está entre nós. Mas Ele nos deu uma missão em recompensa. Faça ideia você dizendo assim: eu vou morar no céu, porque agora eu aceitei a Jesus e eu vou morar no céu. E Ele te dá tempo, Ele te dá dias para que você aprenda, para que você cresça, porque agora você mudou de vida. Agora você bebia, não bebe mais. Você fumava, não fuma mais. Você batia, não bate mais. Você é uma nova criatura. Ele te deu tempo, aí você vai sendo alimentado, vai sendo instruído. E Ele vai dizer assim: eu dei exemplo. Se vocês praticarem, vocês serão muito felizes. Bem-aventurados são vocês, se assim fizerem. Aí Ele dá o maior exemplo, que amou. Agora faça ideia, você que diz que ama, eu que digo que ama, que amo, mas eu não sou capaz de fazer nada por aquilo que Deus ama. Eu não sou capaz de provocar os céus para que as almas possam ser alcançadas, para que as vidas possam ser transformadas. Percebam nessa noite, elas estão caminhando a passos largos, não tem atalho, não tem um segundo caminho. Se elas morrerem na impiedade, elas vão para a condenação eterna. Mas se nós apresentarmos a água da vida, se nós levarmos a ela a água da vida, não é eu que ganho, não é eu que convenço, é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem ganha, quem salva é Ele. Mas Ele diz: eu quero que vocês sejam meus cooperadores. Missões é servir. Missões, percebam, missões é servir.
tem saúde. Ah, mas Senhor, abençoa meus projetos de vida, abençoa meu casamento, abençoa qualquer. Não, mas para missões é só isso aqui, o período da oração. E o Senhor está dizendo: por que você diz que me ama se você não ama o que eu amo? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Eu encho a boca, mas eu não amo o que Ele ama. Hoje, pelo menos, pelo menos, quase 4 bilhões de pessoas estão perdidas. Aproximadamente 4 bilhões de pessoas não estão alegres como eu e você. Estão adorando a deuses, estão se curvando diante de outras pessoas.